Depois de Outubro Rosa e Novembro Azul, o mês de dezembro será laranja. Essa é a cor oficial da campanha de combate ao câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença representa mais da metade dos diagnósticos no país, com registros de 120 mil novos casos por ano. Mas se detectada no início, as chances de cura são grandes. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e é mais raro em crianças e negros. O câncer de pele ele é causado por um acúmulo de radiação. Dificilmente na infância você teria um tempo hábil para acumular tanta radiação que gerasse o câncer de pele. Então é mais raro, mas é na infância que os conceitos são fixados. Então a gente foca muito nas nossas campanhas, nos nossos mutirões, a orientação da criança, até porque é muito mais fácil a gente carregar para a vida um hábito que a gente adquiriu na infância do que depois de uma certa idade. Então as crianças são muito focadas, mas num sentido mais preventivo. Com a chegada do verão, a procura pelos filtros solares com proteção UVA e UVB aumenta. Mas você sabe a função desenvolvida pelos dois? Sinceramente, não. Olha, eu não sei. Eu sei que tem negócio ultravioleta e tal, mas realmente a diferença eu não sei. A UVA, eu acredito que seja contra o envelhecimento da pele. E já a UVB seria para a luz artificial, né? Luz de casa, de escritório, né? Que tem até uns protetores que são bem específicos, né, para cada tipo de luz. Acredito que seria isso. Então, antigamente acreditava-se que apenas o ultravioleta B era importante. Hoje a gente sabe que o ultravioleta A, o UVA, ele também é importante. Ele pode causar o câncer de pele ou pode funcionar como um coadjuvante, um cocarcinógeno. Além disso, o ultravioleta A, ele é o principal vilão do envelhecimento da nossa pele. Ultravioleta A é quem enruga e mancha a nossa pele. As pessoas de pele clara, sensível à ação dos raios solares, são as principais vítimas. A dona de casa Luísa nos conta da mancha que surgiu em seu rosto depois de constante exposição ao sol. Inclusive, estou até fazendo um tratamento mesmo. Fiz uma mini cirurgia, que dá para notar aqui. Fiz uma mini cirurgia e ela falou para mim que é da mancha, que é do sol. A mancha é do sol. Mas quando saber se aquela pinta na pele é algo mais sério? Normalmente o câncer de pele, ele não dá muitos sintomas, ele dá mais sinais, né? Então são coisas que a gente observa, né? Então aquelas feridinhas na pele que não cicatrizam, com mais de 30 dias, né? Então vale a pena a avaliação de um especialista. E um outro tipo que é menos frequente, que é o melanoma, ele se assemelha às pintas. Então é aquela pinta que você tinha e de repente ela muda de cor, ela aumenta de tamanho, ela sangra espontaneamente, né? Ou uma pinta que você não tinha. Porque normalmente as pintas benignas, elas surgem precocemente, até por volta dos 30, 35 anos, depois elas cessam. Então você está com 40, 50 anos, 60 anos, surgiu uma pinta, tem que ficar esperto. A pele é o maior órgão do corpo humano. Segundo dados do INCA, estima-se 175.760 novos casos, sendo 80.850 homens e 94.910 mulheres. Nós tivemos recentemente um mutirão aqui no hospital, né? E todos os pacientes já saíram daqui com datas agendadas para retornar, fazer os seus exames, seus tratamentos, porque realmente é um câncer que dá para a gente controlar. Minha gente, há meses o tema reforma da Previdência vem preocupando muitos brasileiros. E sabe por quê? Após ser aprovada, vai ficar cada vez mais difícil e demorada a liberação da aposentadoria para o trabalhador. De acordo com o governo, a proposta deve ser aprovada até o primeiro semestre de 2017. A PEC 287, como é chamada a reforma da Previdência na Câmara, oferece uma série de mudanças nas regras, o que vai tornar mais difícil e demorado o acesso a benefícios previdenciários. Pela proposta do governo, será fixada uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria para homens e mulheres. Trabalhadores rurais vão passar a contribuir, mas ainda vai ser definida a alíquota para o setor. Uma inovação importante é a inclusão de trabalhadores dos setores privados e público e mesmo os políticos no mesmo sistema de aposentadoria.
Mas as novas regras não vão afetar quem já tem os direitos previdenciários garantidos. E o governo quer criar uma regra de transição para a população e também vai ser preciso definir o que fazer quanto aos políticos que já têm mandato em vigor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que a Casa vai fazer um amplo debate sobre o tema antes de concluir a votação. Para que a gente possa construir consensos e convencimento para que a matéria possa ser aprovada com uma boa margem de votos no próximo ano, como foi a PEC do teto de gastos. A proposta recém-chegada já divide opiniões entre os deputados e muitos discordam da reforma como foi apresentada. Portanto, você tem um combustível perfeito para fazer uma greve geral. É lógico que na negociação nós vamos apresentar alternativas. É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, ano de crise e muito desemprego. Mas, historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado da onde? Acho que nós precisamos dar uma solução federativa para a Previdência, nós precisamos colocar isso tudo num saco só e reformar profundamente a Previdência, como foi feito em Portugal, criando uma taxa de solidariedade, todos nós reduzindo os nossos salários, criando, enfim, um pacto nacional para podermos pagar as gerações futuras e para podermos estabilizar e fazer o nosso país voltar a crescer. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. Isso faz com que esta proposta de reforma da Previdência seja mais equânime. A expectativa de Michel Temer é de que a reforma seja aprovada no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora outras notícias do cenário político e econômico do país. Dentre elas, a aprovação no Senado da PEC, aquela que limita o teto para os gastos públicos, conhecida como a PEC 55. Veja. A proposta da emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos foi aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado. A PEC 55, que pretende limitar o crescimento das despesas federais, passa a existir como lei e os gastos públicos só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. A companhia aérea Lami anunciou que vai indenizar as vítimas da queda do avião que transportava a delegação chapecoense para a Colômbia. A reparação será tanto para os familiares das pessoas que não sobreviveram, quanto para os sobreviventes. O montante da indenização para cada vítima, segundo o estabelecido no Convênio Internacional sobre Aviação Civil, é de $165 mil, o que corresponde a R$560 mil. Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco, ainda nesta edição, eu estarei de volta com outras informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! O apego excessivo dos filhos em relação aos pais pode causar alguns transtornos para a criança. Um deles é a dificuldade de fazer amizades. Essa situação é bastante comum, mas pode ser resolvida de maneira fácil. Acompanhe as dicas no quadro E Agora, Mamãe? E agora, a mamãe de hoje, falando sobre crianças muito apegadas aos pais. Pois é a dúvida que a Maria Pessoa mandou pra gente. Ela tem uma filhinha de 5 anos e diz que a filhinha dela tem bastante dificuldade em se separar dela, que tudo que ela faz a criança faz junto, que a criança tem um pouquinho de dificuldade em conviver com os amigos, até mesmo dentro de casa, de separar os ambientes. Isso é uma questão bastante comum e podem ter algumas origens diferentes, né? Criança um pouco ansiosa, se está numa situação familiar estressante ou se passou por uma perda muito grande, um período de mudança de casa, mudança de escola, as crianças costumam se apegar um pouquinho mais às mães ou aos pais, né? Ter uma referência, porque são as referências de segurança que ela tem, alguma coisa que está ali presente sempre. Então a criança acaba
ficando bastante apegada, que passa segurança para elas, aquilo ali é estável e tudo mais, né? Outra questão é para ficar atenta é se a gente não acaba reforçando isso, porque é gostoso ter a criança pertinho da gente, até a gente saber que os nossos filhos ficam super felizes quando nos veem e tudo mais, e a gente acaba reforçando, dando bastante atenção, ou enfim, deixando que a criança, sem perceber, claro, né, fique com esse apego bastante em relação à nossa presença aí. Mas é importante a gente ficar bastante atento em relação a isso, porque não é saudável para os pequenos, né? Eles terem confiança, eles serem seguros de ficarem com eles mesmos, ou de ficarem com a vovó, de brincar com os amigos, ou de estar em um ambiente, claro, seguro, porém não necessariamente com a presença da mamãe, é muito saudável para eles, né? A criança, ela se permite brincar, desenvolver, a conviver com outras pessoas, a experimentar situações sem precisar necessariamente ter ali a presença da mãe ou a presença do pai confirmando que ele pode fazer aquilo, enfim, trabalha a autoconfiança. Então, minha dica para você, Maria, e a dica para as mamães que têm filhos muito apegados é permitirem, primeiramente, que eles se afastem um pouquinho. Claro, sempre prestando atenção nessa questão da segurança, com quem eles vão estar, onde eles vão estar, mas permita-se, trabalhe dentro de vocês, que não é porque a criança está um pouquinho longe, que ela não vai estar segura, ou que ela não vai gostar menos de vocês, de jeito nenhum. Estabelecer relações com os outros é algo muito saudável na nossa vida, a gente vai passar por isso a vida inteira, então são apenas outras relações das crianças. E os filhos seguros, os filhos confiantes também é muito importante você incentivá-los, né? Que eles façam isso, que eles tenham essa segurança. Então vamos lá. Toda vez que a sua filha quiser fazer alguma coisa com você, você explica para ela, agora a mamãe vai fazer isso e você vai fazer tal coisa, ou você sugira algumas ideias do que ela pode fazer. Então, enquanto a mamãe vai ao supermercado, você pode escolher se você quer pintar uma figura, se você quer ler um livro, você vai estar com a vovó. Daqui a pouco a gente volta. Seja breve na explicação, dê algumas opções para que ela possa escolher e você trabalhar essa segurança da escolha na criança. E você seja breve também. Saia e volte daqui a pouco mostrando para ela. A mamãe vai, a mamãe volta. Dentro de casa a mesma coisa. Eu estou indo ali tomar um banho, você vai ficar aqui, você vai ficar no seu quarto, você vai fazer tal e tal atividade. Mas também ajude seu filho a desvincular, a sua pequena ou seu filho a desvincular de você. Se você continua sempre levando a criança junto com você, você acaba reforçando essa questão, né? Uma outra dica importante, você pode primeiro trazer os amiguinhos em casa para a criança ir se acostumando a ficar na companhia de outras crianças. Então, no ambiente seguro dela, traga para dentro de casa, brinque com as crianças ali e aí aos poucos você vai permitindo que ela vá brincar num parque, que ela vá para casa de um amiguinho, no começo por menos tempo e vai ajudando sua filha a ficar segura na companhia de outras pessoas e em outros lugares, não necessitando da sua presença, tá bom? Lembre-se que pode não ser tão fácil para você, mas é muito importante para a vida dos seus filhos. Obrigada por sua pergunta. Se você também tem alguma questão, alguma dúvida para compartilhar com a gente, mande em nossas redes sociais. Espero vocês na próxima semana. Um abraço. Bailarinas de Taubaté representam o Brasil em festival de dança na Alemanha. É o destaque do próximo bloco. Voltamos já.